Daqui a pouquinho nós Boa vamos... noite, pastor Davi Germano, e a todos os internautas que nos acompanham por meio da rádio e também pelo canal do YouTube. É isso, Abrão. É com você agora. Estamos aqui, temos ao nosso lado nosso querido irmão Manuel Messias. Ok, obrigado. Boa noite a todos os internautas mais uma vez. Está conosco o irmão Manuel Messias, ele que foi um dos convidados para essa noite. O nosso pastor Elias Caires não pôde estar conosco, houve uma emergência em cima na hora de ele, no momento de ele vir para cá, e por isso está conosco somente aqui o Manuel Messias. Manuel, boa noite. Tudo bem? E gostaríamos que você se apresentasse, falasse um pouco mais sobre você. Boa noite a todos os queridos internautas que estão nos acompanhando nesse momento. Meu nome é Manuel, eu atualmente trabalho no campo de Sinop, Mato Grosso, como obreiro vocacionado, e a minha trajetória é um pouco longa. Eu comportei durante 5 anos, ali na região de Brasília, comportei em alguns estados, Pará, Alagoas, Goiânia, depois fui fazer escola missionária aqui no Instituto Teológico Ebenezer, no ano de 2017 e 2018. Depois trabalhei 1 ano na ASPA, na Associação Paulista, e depois fui fazer uma experiência na escola missionária nos Estados Unidos, Califórnia, e agora, atualmente, estou em Sinop, Mato Grosso. Maravilha. O Manuel Messias, ele é jovem, tem 26 anos de idade, mas tem uma vasta experiência na obra do Senhor. Ele está em tratamento na Clínica Oasis Paranaense e ele foi convidado por nossa produção e de pronto aceitou estar conosco. Manuel, como foi a sua primeira experiência na colportagem? Quem te convidou a ser um colportor? E como foi as suas primeiras experiências? Então, eu morava em Alagoas, fui participar de um curso de colportagem em Maceió, capital de Alagoas, onde o irmão Joab era departamental da União Norte Brasileira, e lá eu tive o primeiro contato com a colportagem. Depois, o irmão Renan era o atual diretor de colportagem da ANOB, fez um trabalho de colportagem valdense na minha cidade, Arapiraca, Alagoas, e daí então eu e meu primo, que se chama Claudevan, começamos a colportar. Depois tivemos uma experiência em uma colportagem de férias em Pernambuco, e nessa colportagem de férias eu tive uma experiência direta com Jesus, eu tive várias experiências legais com algumas pessoas. Depois fui trabalhar em Brasília, passei os 2 anos lá. Maravilha. Então, a sua primeira experiência no campo da colportagem, você esteve participando de uma colportagem de férias. Emanuel, você tinha qual idade? Não gosto de revelar a minha idade, mas aproximadamente uns 20 anos. Maravilha. Muito cedo, o Manuel foi chamado a ter uma experiência na colportagem. Isso é maravilhoso. Emanuel, e em quais cidades você trabalhou quando você estava trabalhando de uma forma efetiva na colportagem? Trabalhei em Coruripe, fica em Alagoas, Arapiraca, lá mesmo tem uma cidade chamada Igaci. Depois trabalhei em Brasília, ali no Gama, Distrito Federal, Recanto das Emas. Trabalhamos ali Valparaíso, no Goiás, algumas cidades do Goiás, que foram muitas, não vou me recordar agora. No Pará também estivemos comportando, e vários outros estados, agora não me recordo todas as cidades, mas conheci quase o Brasil todo. Se eu não me engano, uns 5 estados só que eu não fui ainda. Maravilha. Além de colportor, o Manuel ele é turista, né? O Manuel gosta muito de viajar e
por isso é que ele já trabalhou em muitas cidades. Manuel, como colportor, nós trabalhamos em diversos lugares, mas há sempre um lugar que marca a nossa carreira, nossa experiência. E dentre essas muitas cidades e estados que você, ora, fez menção que trabalhou, qual foi um estado assim que você teve uma experiência diferenciada no quesito venda e, sobretudo, no quesito espiritual, quando se fala de colportagem? No quesito espiritual, eu digo que foi na colportagem de férias, né? Que foi em uma cidade ali em Pernambuco, né? E lá nós tivemos uma experiência, em relação à experiência de venda, foi uma experiência muito interessante, que nós estávamos comportando ali naquela localidade, e chegou o horário do almoço, era mais ou menos umas 11h30, e o diretor falava, olha, quando chegar a hora do almoço, vocês têm que ficar em um lugar esperando a gente chegar com o carro. E eu observei que estava todo mundo reunido, esperando o diretor de comportagem chegar. Eu falei assim, ué, por que vocês estão esperando aí, tudo sentado, o diretor não chegou ainda? E aí eles falaram assim para mim, não, é que quando ele chegar, a gente já entra no carro e vai embora. Aí eu falei, olha, enquanto vocês estão aí sentados, eu vou vender. Só que tinha uma casa que um dos colportores mais experientes já tinha batido lá e já tinha vendido. Aí alguém falou assim para mim, olha, você vai nessa casa aí ele já foi. E falou assim para mim, olha, se ele foi e não vendeu, você também não vai vender. Aí eu pensei comigo assim, ele não vendeu, mas eu vou vender. E eu fui lá naquela casa que aquele comportor mais experiente tinha ido, e eu fiz a oferta e eles ficaram só olhando para mim, o que ele está fazendo ali? Eu fiz a oferta e vendi na casa que o comportor já tinha passado. Legal, interessante essa experiência. Então, o comportor ele tem experiências diferenciadas, experiência de comunhão com Deus, e o Manuel, ele trabalhou em algum lugar e lá ele foi aconselhado a vir para a escola missionária. Eu fiquei sabendo, Manuel, que antes de você se decidir por ser um aluno da escola missionária, você estava estudando nutrição, não era isso? E quem te incentivou a ser um aluno da escola missionária e possivelmente no futuro, após a conclusão do curso, um obreiro? Quem cumpriu esse papel importante em te aconselhar? Foram duas pessoas que marcaram a minha vida e eu digo que essas pessoas tiveram muita paciência comigo, porque hoje eu sou menos, mas eu era muito cabeça dura. O irmão Joabe e o irmão Silvio, né? O Joabe era diretor da União Norte e o Silvio era diretor da Assembra. Mas três coisas interessantes que, quando nós entendemos, tudo começa a funcionar de uma forma mais simplificada, que é quem, onde e com quem. Que é quem eu sou, onde eu quero chegar e com quem eu quero chegar. Então, eu sabia quem eu era, eu sabia onde eu queria chegar e com quem eu queria chegar. E quando eu entendi isso, eu estava prestes a deixar a colportagem para ingressar na carreira de nutrição. E o irmão Joabe me deu um conselho, irmão, tranca a faculdade, vai para a escola missionária. Depois tiveram outras pessoas, o irmão Carlos Linares falou, olha, eu também estava prestes a ir para a universidade, tranquei, fui para a escola missionária e hoje eu estou aqui. Então, pastor Mateus também, outras pessoas, então foram essas pessoas que me incentivaram. Maravilha, Manuel. Sempre tem alguém que é um enviado de Deus para nos aconselhar, dirigir os nossos passos por meio de conselhos, de modo que sentimos que estamos andando na direção certa, não é verdade? Isso é muito bom. E você decidiu por vir à escola missionária, por algum tempo você colportou aqui, foi isso? Conte-nos um pouco. Aqui em Curitiba eu colportei, na verdade, muito pouco, porque o campo já estava, já tinha colportado na região de Curitiba, mas aqui eu estive trabalhando também em outras áreas, mas aqui em Curitiba eu colportei menos, mas nas férias eu ia colportar no Pará, ia colportar também no Goiás, nas férias que eu tive.
Muito bom, uma experiência maravilhosa. E o Manuel, um colportor corajoso, me parece que você chegou a vender para um prefeito de alguma cidade. Conte-nos um pouco dessa experiência diferente, Manuel. Porque falar com homens de importância na sociedade não é muito fácil chegar até ele. Mas como você conseguiu vender assim para uma pessoa deste nível? O primeiro, na verdade, foram dois prefeitos, né? O primeiro, ele era prefeito de uma cidade que eu já tinha morado em Alagoas, chamada Giraldo Ponciano, e nós estávamos comportando, e eu vi ele de longe, ele estava em um hospital, um dos hospitais mais caros daquela cidade, e eu descobri que o pai dele estava internado, e eu pensei, essa é a oportunidade que eu preciso. O pai dele está internado, está doente, e ele está ali, então o tratamento vai servir. E aí eu aproveitei aquela oportunidade, fui até ele, apresentei o livro ali e tal, e ele falou assim, olha, eu vou te pagar aqui, depois você leva na minha casa. Mas assim, ele nem perguntou quem eu era, nem perguntou o nome, ou será que realmente ele vai levar? Aí eu recebi o dinheiro, ele pediu para mim levar o livro na casa dele, mas a cidade era outra cidade, e eu tive que ligar para ele, insistir, olha, manda o seu assistente aqui para vir pegar o livro, que eu quero entregar esse livro, né? Ia também um paz interior ali, ia um novo mundo, então iria servir, né, para evangelizar aquela família também. E a outra experiência foi no Pará, eu estava comportando no Pará, e na rua eu avistei um homem muito simples, dei oferta para ele, não sabia ou mal sabia eu que era o prefeito da cidade. E depois foi que eu vim descobrir no final que ele era prefeito da cidade. Ele falou, olha, vá levar o livro na minha casa. E aí eu fui, levei o livro na casa dele e deu tudo certo, ele comprou o livro e lá ficou também mais um paz interior, mais um novo mundo. Maravilha, que experiência maravilhosa. E Deus, ele deseja que o colportor, ele fale tanto com pessoas simples, com pessoas com pouca expressão na sociedade, mas o Evangelho Eterno também precisa alcançar as pessoas que vivem em uma classe diferente da sociedade. Bom, como colportor, nós temos experiências maravilhosas, algumas que marcam a nossa trajetória. Manuel, conte-nos uma experiência de alguém que você ensinou o tratamento e a pessoa fez e deu resultado e ela ficou assim maravilhosa contigo quando você voltou a visitá-la para entregar o livro ou receber a importância. Olha, experiências dessas são muitas, né? Mas tem uma em específico, eu estava comportando no Pernambuco, e tinha uma casa que eu bati, a pessoa não quis a princípio me atender, falou que estava ocupada. Eu entrei, né, naquela casa, cheguei até a sala, fiquei em pé, fiquei insistindo ali com a mulher. Daqui a pouco eu ouvi a voz do esposo falando grossa. Eu falei, nossa, eu acho que ele vai me mandar embora daqui. E eu não sabia, mas aquele homem que estava deitado na cama, ele estava com câncer. E ele já tinha sido desenganado pelos médicos, e ele, a princípio, me atendeu assim, com uma voz um pouco grossa, mas depois ele foi acalmando, eu fui explicando para ele. Ele falou, olha, eu já gastei muito, vou passar por uma cirurgia, tenho poucos anos de vida, mas eu quero fazer esse tratamento. E eu pensei comigo, nossa, inclusive ele era advogado, ele não tem condições, eu não vou permitir que ele morra sem fazer um tratamento, sem que eu possa tentar ajudar essa pessoa. Então eu deixei um livro com ele, eu lembro que eu deixei um livro com ele, mas ensinei todo o tratamento para o câncer que ele deveria fazer com a uva e outros tratamentos. E ele falou, olha, se eu ficar curado, eu vou na igreja e vou dar um testemunho lá, vou visitar a igreja. Eu, assim, viajei, né, saí daquela cidade, eu não sei, né, se você tinha me perguntado uma pessoa que recebeu um tratamento e agradeceu, eu não sei se esse homem ficou curado de câncer,
Porém, eu acredito que Deus operou de alguma forma um milagre, porque eu não tive mais contato com ele. Naquela cidade não tinha igreja, não tinha obreiro, mas eu creio que sim, se ele fez o tratamento, eu nunca esqueci dele. Então, eu creio que ele deve ter melhorado. Maravilha. Sempre há alguém que faz o tratamento e que tem o resultado da melhora da sua saúde. Manuel, você veio à escola missionária, comportava nas férias ou quando era possível, mas fale-nos um pouco sobre a influência da colportagem na sua decisão de ser um aluno da escola missionária. E hoje, você como obreiro, o que você diria que a colportagem teve aí de influência nessa sua carreira bem-sucedida na obra do Senhor até este momento? Olha, tem uma palavra japonesa que se chama Kaizen, que é melhora contínua. O hoje é melhor do que o ontem e o amanhã é melhor do que hoje. E a próxima apresentação que a gente for fazer, ela tem que ser melhor que essa. Então, essa melhora contínua, paciência e persistência, ela nos leva a não aterrissar e estacionar em um degrau só, mas a gente ir persistindo. E quando a gente analisa, por exemplo, a vida de Abraão, Deus fala assim: Abraão, saia desse lugar e vá para esse lugar. Só que o que Deus estava pedindo para Abraão fazer era uma jornada do autoconhecimento. Sai daí e vem para dentro. Então, assim, aonde Deus habita? No templo. E quem é o templo? Nós somos o templo. Então, se Deus habita dentro do templo e nós somos o templo, então o tudo está habitando dentro do templo, então nós somos tudo, somos completos. Então, quando eu entendi que o sentido da vida estava aí, quem eu sou, né? Se você vê que Lúcifer não entendeu o sentido da vida. Quando você não entende quem é você, você deseja ser quem você não é. E quem que Lúcifer quis ser? Deus, né? Lúcifer não entendeu que ele era quem ele era e quis ser outra pessoa. Então, respondendo a sua pergunta, quando eu entendi que eu tinha um propósito de vida, que Deus tinha me chamado, que eu tinha a vocação, né, para falar com as pessoas. Muitas vezes, quando eu ia dar uma oferta, as pessoas ficavam 1 hora conversando comigo e algumas falavam assim: Manuel, você está perdendo tempo comigo. E eu falava assim: não, eu não estou perdendo tempo com você. E uma experiência marcante minha lá em Brasília foi que eu tinha ido fazer uma cobrança, melhor dizendo, e não consegui fazer essa cobrança. Quando eu voltei, a minha equipe tinha ido embora, e em frente da casa que nós morávamos, no Gama, Distrito Federal, estava um pessoal trabalhando, e lá estava um rapaz chamado Bruno. E esse rapaz chamado Bruno estava trabalhando, eu perguntei assim: olha, eu posso ficar aqui embaixo porque está chovendo? Ele falou: pode. Eu fiquei conversando com ele ali, ele falou que já tinha sido da Assembleia, da Universal, e eu falei: olha, eu quero te oferecer um estudo bíblico, você aceita? Ele falou: aceito. No horário marcado, à noite, ele já estava lá. E ele contou toda a vida dele para mim, tudo que eu pregava para ele, ele aceitava. Para resumir, quando eu vim para a escola missionária, o Bruno tinha sido batizado. E quando o Bruno batizou, ele escreveu lá no Facebook: hoje estou me batizando e agradeço a Deus por estar me batizando hoje e ao irmão Manuel por ter pregado para mim. Sabe por que eu estou contando essa experiência? Porque o comportou evangelista fala assim, que muitos na vida por vir, né, quando nós estivermos no céu, muitos irão chegar até nós, irá falar assim: olha, muito obrigado por você ter ido pregar para mim. Eu era estranho, vivia em terras estranhas, estrangeiras, longe de Deus, longe de tudo, e você veio pregar para mim e hoje estou salvo, eternamente salvo. E isso aconteceu comigo sem que eu precisasse chegar no céu. Ele se batizou e agradeceu, e ali eu senti a missão que nós temos, a importância da missão. Então, Oscar Schindler falava assim, que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Ou seja, o amor, o valor de uma alma não tem preço. Então, assim, você pode trabalhar, você pode ser médico, advogado, mas
uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então foi essa experiência que te motivou a vir à escola missionária. Muito bom, maravilha.